Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo de análise sobre os mercados. Hoje vamos ver como fechou a nossa semana, o que aconteceu. Tivemos agora muitas intervenções dos bancos centrais de vários países, tivemos aqui a guerra do petróleo, tivemos o coronavírus, várias situações que interferiram e causaram grande volatilidade nos mercados nesta última semana. Fique conosco. Muito bem, vamos ver então os acontecimentos desta semana, uma semana marcada por grande volatilidade nos mercados, onde tivemos intervenção de vários bancos centrais, como já foi dito, tivemos muitas notícias sobre o coronavírus, sobre a guerra do petróleo, enfim, tivemos N acontecimentos essa semana que mexeram bastante com o nosso mercado. Portanto, olhando os índices americanos, SP500, que é o nosso índice de referência, para todo e qualquer investimento em índices e mercados, o SP500 é a nossa referência. O que temos aqui no SP500? Como falamos no início da semana, o índice tem se mantido nesta zona dos 2.400 pontos, como falamos no início da semana, que era uma zona bastante importante, a zona dos 2.400 pontos. Ora, podem ver os senhores que, muito embora tenhamos tido dias de grande volatilidade, os mercados conseguiram, em todos os dias dessa semana, com exceção do dia de ontem, a fechar sempre acima dos 2.400 pontos. Hoje temos o mercado aqui a cotar nesse momento na zona dos 2.350 pontos aproximadamente. Acredito que teremos um fechamento ainda por cima, um bocadinho mais acima, ou nesta zona. Em princípio, uma zona de congestão, como já havíamos falado, onde o mercado deverá se manter nos próximos dias. A depender das notícias que sairão nos próximos dias, vamos ver como o mercado vai se comportar. Hoje podemos observar que tivemos um dia com grande pressão vendedora nesta zona. Tivemos o mercado a cotar bem mais alto do que ele já esteve hoje, sendo que praticamente fecharemos em mínimos, o que é comum quando na quinta-feira temos um mercado em mínimo, normalmente na sexta-feira também temos um mercado em mínimo. Nasdaq, semelhantemente ao SP500, podemos ver que a zona indicada no início da semana como sendo a nossa principal zona de suporte tem se mantido, ou seja, o Nasdaq tem conseguido se aguentar por cima desta zona, o que nos indica que há aqui nesta zona possivelmente uma zona de suporte, onde os compradores têm interesse em que o preço não caia abaixo desta zona. Vai depender, como eu disse ainda há pouco, de todos os acontecimentos, os dados que vão sair no fim de semana, especialmente sobre o coronavírus, que é o que tem mexido muito com os mercados. Portanto, a se observar ainda nesse momento se vamos ter aqui uma zona interessante de compra ou não. Caso o Nasdaq consiga manter-se nesta zona, temos aqui uma zona bastante interessante também para um possível pullback até esta zona. Estaríamos a falar aqui de uma valorização em torno de 20%, sendo esta zona uma zona realmente bastante interessante para um pullback. Teríamos aqui, consequentemente, como os senhores podem ver, uma zona realmente dos 50% de FIBO, uma zona interessante para o Nasdaq. Quanto ao Dow Jones, são o espelho uns dos outros, como eu vos disse, o SP500 é o que comanda todo o mercado. Caso mantenha-se nesta zona, teríamos aqui também na zona dos 61,8 de FIBO, uma zona bastante interessante para o Dow Jones, que poderia ser um pullback realmente bastante interessante. Vejam os
meus senhores, uma zona realmente de bastante, uma zona de suporte, anterior suporte, agora nesse caso resistência, onde teríamos aqui realmente um excelente trade, caso consigamos uma entrada nesta zona, que seria a zona dos 18 mil pontos aproximadamente, estaríamos aqui a falar de um potencial de valorização de 36%. Em relação aos índices europeus, tivemos na França hoje, a Europa tem sofrido muito, como sendo o epicentro nesse momento do coronavírus, mas tivemos aqui o índice francês, o CAC 40, abrir com gap de alta, muito embora não tenha conseguido se manter em máximos, e conforme tínhamos falado no início da semana, temos aqui a zona dos 3.500 pontos como sendo uma zona realmente muitíssimo importante para o CAC, uma zona também a vigiar-se para a próxima semana, podendo potencializar um pullback bastante interessante até a zona dos 38,2 de Fibo ou a zona de 61,8 de Fibo também, com um excelente potencial de valorização para este índice. Em relação à Alemanha, da mesma forma tínhamos falado no início da semana que a zona dos 8 mil pontos era uma zona muito importante para o índice alemão. O mesmo manteve-se acima da zona dos 8 mil pontos. Como os senhores podem ver, passamos a semana inteira aqui nesta zona de conflito, ou seja, uma luta acirrada entre compradores e vendedores, sendo que este trade é um trade com potencial realmente muitíssimo interessante a conseguirmos aqui uma entrada nesta zona com take profit na ordem dos 40%. É um trade realmente a acompanhar, um trade bastante interessante para que tenhamos em atenção. Em relação aos índices europeus, como já foi falado aqui, é uma questão que vai depender muito, a reação dos mercados europeus vai depender muito daquilo que vai sair nas notícias no fim de semana em relação ao coronavírus. Caso haja um declínio de casos, caso haja uma melhoria do quadro geral, poderemos assistir na próxima semana uma recuperação dos índices. É apenas uma hipótese. No mercado financeiro não existem certezas, existem probabilidades. E nós estamos aqui para tentar encontrar as melhores probabilidades possíveis. Portanto, índice alemão, realmente a se acompanhar na próxima semana esta zona. Uma zona que pode ser bastante interessante. É possível que o mercado volte nesta zona antes de começar uma reação. E voltando nesta zona, conseguindo aguentar-se acima dos 8 mil pontos, poderá ser um trade bastante interessante. Em relação às commodities, tivemos o petróleo nesta semana também numa zona bastante conflituosa, andou por aqui a lutar, manteve-se abaixo dos 26 dólares, o que não era supostamente previsível, mas com toda essa retração do consumo, com toda essa situação do coronavírus, o petróleo na verdade não está conseguindo reagir, sendo que a zona dos 20 dólares é uma zona muito importante também para o petróleo. Ele não deverá quebrar esta zona. Na nossa opinião, ele deve manter-se acima dos 20 dólares. Podendo vir a ser, caso hajam boas notícias, caso haja qualquer situação de melhoria no quadro do coronavírus, podemos assistir aqui uma valorização do petróleo, sendo que teríamos um take profit aqui de quase 100%, é algo realmente brutal em termos de recuperação. É óbvio que isso não acontece de um dia para o outro, mas poderá vir a ser uma boa entrada nesta zona para o petróleo. Em relação ao ouro, o ouro tem sofrido também, muito embora seja um ativo de refúgio, com a alta do dólar tem sido prejudicado, mas vemos que uma zona bastante interessante em que o ouro se encontra nesse momento, podendo vir a ser a zona
dos 1.450 dólares aproximadamente, uma zona bastante interessante para voltarmos a comprar ouro. Poderá ser uma zona interessante realmente para voltarmos a assumir uma posição longa no ouro, sendo que poderíamos ter aqui um potencial de valorização caso venha a cotar nesta zona. Teríamos aqui, vamos afastar isso aqui para ficar melhor a nossa visualização. Poderíamos vir aqui a assistir uma recuperação do ouro até onde? Poderíamos ter aqui o nosso primeiro take profit na zona dos 38,2 de Fibo, sendo uma zona de suporte bastante interessante também, anterior suporte por 2 vezes no ouro. Poderíamos assistir, portanto, num primeiro momento, algo em torno de 7%, sendo que a cotar nesta zona uma boa compra, teríamos aqui um nível de stop bastante baixo, na ordem de 1% aproximadamente. Então estaríamos a arriscar 1% do nosso capital para um potencial de valorização em torno de 8%, um trade a acompanhar. Em relação às demais commodities, algodão continua a sofrer uma pressão vendedora, rompeu um suporte importante que era a zona dos 56,80 aproximadamente e cota nesse momento na menor cotação da semana, em torno de 53,60. As commodities devem continuar sofrendo um bocado ainda nos próximos dias, em razão da contração econômica prevista pelo coronavírus. Sabemos que o algodão é matéria-prima para a confecção de tecidos e outras tantas coisas. Em princípio, as pessoas nesse momento não vão estar à procura de compra de roupas, de calçados ou derivados de algodão. Por isso, o algodão é um dos produtos que tende a continuar sofrendo com a desvalorização e com o problema das commodities. O milho. Assistimos aqui uma recuperação no dia de ontem, no milho. Ele chegou a tocar na zona que tínhamos indicado aqui como sendo uma zona potencial, que seria a zona dos 332 dólares. Agora, é muito importante que nós vejamos como ele vai comportar-se nesta zona. Café. Mesma coisa, o café voltou a ter uma recuperação, poderá estar a caminhar em relação à análise que tínhamos comentado da formação de um possível ombro cabeça a ombro, ou seja, uma figura de continuação de tendência baixista, nesse caso, que caso confirme-se, caso venha-se a confirmar, poderia nos dar na ruptura, poderia trazer o café na ordem dos 57 dólares aproximadamente, caso venha a confirmar-se esta formação gráfica de continuação de tendência baixista. Portanto, nesta zona dos 61,8% de Fibo, aproximadamente, terá obrigatoriamente que fazer uma inversão de tendência para que a neckline seja quebrada e que confirme-se, na verdade, esta formação. Em relação ao açúcar, vemos que o açúcar também tem sofrido, falamos nele aqui no início da semana, num possível triplo fundo que poderia estar a se formar, no sentido de buscarmos uma posição longa nesta zona. Em princípio, no dia de hoje tivemos um gap de alta, que deve-se ao quê? Deve-se justamente à alta que o petróleo teve no dia de ontem e no dia de hoje. Por quê? Veja que se o petróleo está baixo, está cotando em baixa, a tendência do açúcar é que ele esteja também cotando de forma oposta. Por quê? Se há falta de petróleo, o açúcar sobe porque utilizariam-se os derivados da cana não para refinar o açúcar, mas nesse caso para que pudesse ser refinado álcool, pudesse ser transformado em álcool.
Com a baixa do petróleo, veja que não há interesse em produzir álcool. Nesse caso, então utiliza-se a matéria-prima para produzir o açúcar. Por isso que o açúcar continua sofrendo com esse problema. Cacau. Está aproximando-se da zona que referimos como sendo uma possível zona de compra. Fala-se que a seca vai prejudicar as safras de cacau internacionais, podendo potencializar uma alta do cacau. Esta é a notícia que temos tido ultimamente. Em relação a pares cambiais, o euro sofreu, conforme falamos no início da semana, quando fizemos o nosso vídeo, falamos que ele encontrava-se numa zona de resistência que não nos interessava, na verdade, nem comprar nem vender, justamente por estar no meio do caminho. O que veio a acontecer foi exatamente aquilo que falamos no vídeo, ou seja, voltou o euro a afundar-se. Caso ele consiga manter-se nesta zona, poderá vir a ser uma zona interessante de compra. Vai depender do quê? Sabemos que o euro vai depender aqui, na verdade, também da situação do coronavírus. Caso a Europa continue sendo muito atingida pelo coronavírus, é óbvio que o euro vai continuar sofrendo e não vai conseguir inverter nesta tendência. Em relação ao dólar, o índice do dólar, nesta semana, voltou a tocar novos máximos. Vemos que hoje até possivelmente esteve em baixa, esteve numa zona de correção, mas houve uma grande pressão compradora novamente no índice do dólar. Vemos que cota nesse momento em máximos desde dezembro de 2016, uma zona que teoricamente não vai ser rompida com facilidade, onde poderemos vir ter nesta zona uma correção no índice do dólar. Até onde? Zona dos 38,2 de FIBO, ou seja, em torno dos 100,504. É até aqui que possivelmente o dólar possa corrigir. Mais um par cambial que está bastante interessante, no qual assumimos uma posição no dia de ontem, é o dólar CAD. Por quê? Assumimos uma posição vendedora no dólar CAD, por duas razões. Primeiro, por estar em patamares aqui históricos de resistência, em torno dos 1,4690, e depois, porque não acreditamos que o petróleo vá continuar a desvalorizar tanto como tem desvalorizado. Acreditamos que o petróleo deva manter-se acima dos 20 dólares. Portanto, se achamos que o petróleo vai subir ou vai manter-se acima dos 20 dólares, não acreditamos que o dólar CAD deva continuar a subir. Porque se o índice do dólar vai efetuar uma correção ou tem a probabilidade, como eu disse antes, não há certezas no mercado financeiro, mas há probabilidades. Portanto, se vemos uma probabilidade de correção no índice do dólar, significa que com a alta do petróleo faria o quê? Levaria o dólar CAD a uma correção. O que nós buscamos? Qual é o nosso objetivo nesse trade? O nosso objetivo nesse trade é justamente buscar o fecho deste gap. Ou seja, temos como objetivo, deixa-me só ajustar isso aqui, temos como objetivo esta zona. É até aqui que queremos trazer a nossa posição. Queremos um primeiro take profit na zona dos 38,2 de FIBO. Caso nesta zona o preço mantenha-se em tendência baixista, pretendemos trazer a outra parte da posição até o fecho do gap. Para além de tudo, o que nos fez entrar nessa posição é que este par, além de tudo, apresentou aqui uma grandíssima divergência baixista. Ou seja,
podemos ver aqui que temos uma divergência baixista, uma divergência paralela nesta zona, justamente numa zona de máximos históricos, uma zona de resistência. Tendo em conta o que vos comentei agora em relação ao índice do dólar e aos preços do petróleo, sabemos que o CAD é uma moeda derivada que tem por base, o Canadá tem por base econômica o petróleo. Logo, se o petróleo desce, o CAD desce. Se o petróleo sobe, o CAD sobe. Portanto, devemos assistir na nossa ótica aqui uma subida do CAD e, nesse caso, uma desvalorização do dólar. Senhores, para já em relação a esta semana é tudo o que temos. Vamos ver para a próxima semana o que o mercado nos trará, quais são as notícias que vamos ter no fim de semana, para que possamos assistir a estas possíveis oportunidades que vos foram colocadas aqui. Um bom fim de semana a todos.